Oba, continuando com as aulas, vamos falar agora sobre movimento de projéteis, certo? O objetivo então dessa aula é a gente conhecer e utilizar a descrição do movimento dos projéteis. O movimento de projéteis, ele é uma aplicação do MU e do MUV, que foram já movimentos notáveis, já trabalhados nas aulas anteriores, né? Que eu falei sobre o repouso, que é quando a posição é constante, falei do MU, movimento uniforme, quando a velocidade é constante, falei do MUV, que é movimento uniformemente variado, quando a aceleração é constante. Vou mostrar para vocês sobre o movimento de projétil, lançamento balístico. Ele é apresentado dessas várias formas na literatura aí, né? E ele é uma aplicação do MUV com o movimento de queda livre, que é um tipo, ele é uma aplicação do MU com o movimento uniformemente variado, que é a aplicação com queda livre. Então, no sentido horizontal, esse movimento de projéteis é um movimento que a gente considera que o movimento horizontal dele é um movimento uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante, e o movimento vertical dele é um movimento de queda livre, certo? Então, ele é um movimento bidimensional. Ele ocorre, na nossa consideração, nos eixos X, no plano, que tem os eixos X e o eixo Y. Beleza? Então, toda vez que a gente arremessa um corpo, na aula passada a gente viu sobre queda livre. Toda vez que a gente lança um corpo para cima verticalmente, ele sobe e desce, ele faz um movimento de queda livre. Mas quando a gente lança esse corpo, não na horizontal especificamente, mas a gente lança ele com alguma angulação, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, ele faz esse tipo de movimento, que é o que a gente está descrevendo aqui como movimento de projétil. Então, ele faz um movimento de queda livre, no sentido de Y, mas em relação a X, ele faz um movimento com velocidade constante, ou seja, um movimento uniforme. Dessa forma, a gente tem que o movimento em X, ele é dado por velocidade inicial, ou posição inicial em X, mais velocidade inicial em X vezes o tempo, né? E em Y, ele segue o queda livre, que é o que? Posição inicial em Y, velocidade inicial em Y vezes o tempo, menos a metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Prontinho? Então, as equações são essas daqui. Veja que aqui agora a gente tem várias variáveis, mas duas delas estão relacionadas. Né? Estão relacionadas com? Toda vez que a gente faz um lançamento, a gente faz um lançamento usando um determinado ângulo. Né? Então, comumente, é utilizado o ângulo de lançamento e o módulo da velocidade inicial. Então, a gente tem o módulo da velocidade inicial como a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento, certo? Então, com o módulo da velocidade e o ângulo da velocidade, a gente pode descrever, a gente pode definir, obter as componentes x e y da velocidade. No caso, o x vai ser a componente, o cateto adjacente do triângulo retângulo formado, né? Então, ele vai ser o que? V0 cosseno de θ0, certo? E a componente y vai ser V0 seno de θ0, porque ela corresponde ao cateto oposto. Beleza? Então, veja que dessa forma a gente está reescrevendo o Vx0, né, o V0x e o V0y, usando agora o módulo da velocidade inicial e o ângulo, né, que essa velocidade tem com o eixo de x. O ângulo de lançamento ele é sempre usado em relação ao semieixo positivo de x, certo? Ele pode ser positivo, nesse caso, ele pode ser negativo, caso você esteja numa posição alta e arremessando, né, o corpo para baixo, certo? Mas ele sempre vai ser dado, a gente sempre vai poder, ele sendo dado em relação ao eixo de x, a gente sempre vai poder usar essas equações desse jeito, com cosseno para x e seno para y. Beleza? Prontinho então. Então, dessa forma aqui a gente tem que a posição, ela é dada em função do tempo desse jeito, onde x é aquele que a gente já viu, né, que é x0, v0, cosseno de θ0t. Já o y, ele é v0 mais v0 seno de θ0t menos metade de gt ao quadrado. Pronto? A velocidade é obtida a gente variando, a gente derivando isso daqui. Então, o que é que eu faço? Se eu derivo x, o que acontece? x0 vai dar 0 e v0 cosseno de θ0 vai dar... V0 cosseno de θ0t vai dar o quê? V0 cosseno de θ, tá aqui, ó. V0 cosseno de θ. Já em y, quando eu derivo aqui,
isso aqui vai dar 0, e esse outro termo vai dar V0, seno de θ, 0, né? Porque o t vai sumir, então vai ficar isso, mas esse último termo, o 2 desce, vai ficar menos, vai cortar, vai ficar gt. Então, a velocidade é dada desse jeito. Veja que só sabendo a posição, a gente obtém todas as outras informações. E a aceleração, a gente pode fazer derivando isso. Veja que essa velocidade ela é constante, como a gente já sabia, né? Portanto, não existe aceleração no eixo de x, né? A aceleração é nula. Já aqui, ó, a velocidade ela varia com o tempo de forma linear, como já era esperado, né? Para o movimento de queda livre. E então, a aceleração vai ser o quê? Esse termo dá 0, vai ficar só menos g, porque é a derivada, né? Derivando isso aqui, esse aqui vai dar 0, vai dar menos g. Então, tá aqui. A aceleração é isso. De novo, sabendo que a aceleração é constante, a gente pode, constante em y, a gente pode relacionar a velocidade em y com a posição em y e obter a equação de Torricelli, só para o eixo de y, certo? Então, vejam que é uma aplicação dos outros movimentos que a gente já estudou. A gente só fez essa aplicação agrupando-os, conectando-os a partir da velocidade de lançamento e do ângulo de lançamento, beleza? Mas, então, vamos fazer um exemplo. Aqui, ó, um dos vídeos mais interessantes da internet, na verdade totalmente falso, mostra um homem descendo um grande escorrega aquático, sendo lançado no ar e mergulhando em uma piscina. Ou seja, ele desce um tobogã que tem aqui gigantão, e quando chega aqui ele é lançado. Então ele é lançado aqui, a gente define nossa... Ó, veja que a gente define aqui o nosso eixo de rotação logo quando ela... O nosso eixo de referência, não nosso eixo de rotação não, nosso eixo de referência. Logo aqui no ponto em que ele é lançado, de tal forma que a gente pode pegar aqui, isso aqui é a velocidade de lançamento e esse daqui é o ângulo de lançamento. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer um movimento, ó, de projétil e vai cair na piscina. Vamos usar dados realistas para calcular com que velocidade o homem chegaria à piscina. Então, como é que a gente faz isso aqui? Ó, vamos supor que a gente sabe a velocidade e o lançamento dele. Então, o ângulo de lançamento. Então, a gente vai fazer isso e sabe o D, né? Esse D é muito importante também, a gente saber a distância que tem que colocar a piscina. Vamos supor que eles já fizeram vários testes e descobriram o D. Então, como é que a gente vai descobrir isso daqui? Ó, a figura abaixo mostra os pontos inicial e final da trajetória, que é esse e esse daqui. Final da trajetória balística e em um sistema de coordenadas com a origem no ponto de lançamento. Com base no que mostra o vídeo, usamos uma distância horizontal entre os pontos inicial e final, que é 20 metros, tá vendo? A distância daqui até aqui é 20 metros. Um tempo de percurso t igual a 2,5 segundos, ou seja, para ele sair daqui e chegar aqui, ele demora 2,5 segundos. E um ângulo de lançamento 40 graus, beleza pura. Então a gente tem o valor de D, a gente tem o valor que ele demora, né? E a gente tem o tempo, né, que ele demora, e a gente tem o ângulo de lançamento. A velocidade inicial não foi dada, certo? E agora ele vem, nosso objetivo é calcular o módulo da velocidade no instante em que o homem deixa o escorrega e no instante em que ele mergulha na piscina. Então, eu tenho que calcular a velocidade de lançamento dele e eu tenho que calcular a velocidade com que ele cai aqui, ó. E agora? Então, ó, a velocidade daqui é a velocidade no instante zero, né? É o módulo da velocidade no instante zero. E a daqui é o módulo da velocidade no instante final, né? Que é 2,5. Então, tem essas duas formas de eu calcular isso daí. Lembrando que ele deu outras informações. Então, vamos lá, ó. Eu quero saber a velocidade. Para eu calcular a velocidade inicial, veja que eu posso usar o tempo, se eu quiser, e eu posso usar também essa distância, né? Para eu calcular a velocidade final, eu posso usar um instante, não é isso? E posso usar a distância também. E veja que em todos eu vou usar o θ, né? Vamos ver então aqui uma estratégia. Para eu calcular a velocidade inicial. Essa velocidade inicial, né, vai ser o nosso V0, vai ser a velocidade de lançamento. Eu posso obtê-la usando esse deslocamento em x, ó. Porque eu sei que o D, essa distância D, ele é o deslocamento em x, é o deslocamento horizontal que o corpo fez.
Então vai ser a posição final dele, a posição no instante TC, né, que é aquele 2,5, a posição nesse instante menos a posição desse instante, né, no final. Isso aqui é o D. E isso daqui é o que? Eu posso escrever como se fosse a velocidade em x vezes o tempo. A velocidade em x é v0 cosseno de θ0 tc. Isso a gente viu aqui, ó. X é igual a x0 mais v0 cosseno de θ0 t. Então, se eu passo x0 para cá, vai ficar só isso, certo? Então, ó, vai ficar aqui d, que é o deslocamento, vai ser igual a isso. Veja, v0 é o que eu quero saber. Cosseno de θ0 eu posso calcular porque eu sei o cosseno, eu sei o θ. TC eu sei o valor de TC e D eu sei o valor de D. Acabou. É só eu isolar o V. Eu vou pegar o cosseno de θ0, TC, e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Substituindo os valores, eu vou achar que a velocidade inicial é 10,4 metros por segundo. Beleza? Então vejam que a gente entender o sistema, saber o que é que o problema, né, nos apresenta como dados conhecidos, e a gente vai em busca dos dados que a gente desconhece. Massa? Vamos então agora para a segunda parte, né, que é calcular a velocidade quando ele chega aqui, ou seja, a velocidade 2,5 segundos depois de ele ser lançado, né, quando ele chega aqui na piscina. Então o módulo dessa velocidade vai ser calculado a gente tomando a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes dela. E as componentes dela naquele instante, né, 2,5. Então o Vx que está aqui, ele representa a componente x da velocidade no instante 2,5. E o Vy que está aqui é a componente da velocidade, na velocidade em y, né? No instante 2,5. A componente em x, a gente já sabe que ela é constante, porque em x é um movimento uniforme, então vai ser V0 cosseno de θ, 0. O V0 a gente acabou de calcular, que é 10,4, e o θ é 40. Então isso aqui vai ficar 10,4 vezes cosseno de 40. Isso vai dar 7,97, né, que aproximando para uma casa decimal vai dar isso aqui, 8. Né? E o Vy, a gente sabe que ele é linear com o tempo, né? Então ele é V0 seno de θ0 menos g vezes o tempo. Então isso aqui vai dar o quê? 10,4 vezes seno de 40 menos 9,8 vezes 2,5. Isso vai dar menos 17,8 metros por segundo. Certo? Aqui agora é só fazer o módulo. Raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 17,8 ao quadrado. Então vai dar 19,5 metros por segundo. Certo? Então a velocidade que ele chega aqui na piscina vai ser 19,5 metros por segundo. Uma coisa interessante é a gente perceber que a velocidade é positiva em x, né, porque ele sempre está deslocando para frente. E ela, nesse instante aqui, ela é negativa em y. Significa o quê? Que em y ela está caindo, né? Então a componente y ela está descendo. Veja aqui, ó, ela vai passar pelo seu ponto mais alto e depois, ó, ela cai. Isso é até uma forma de a gente sempre estar identificando se o corpo está subindo ou se o corpo já passou ou não passou da sua altura máxima, né? Se a gente quer saber se no instante 1 segundo o corpo já passou pela sua altura máxima, sem a gente saber o instante em que ele chega na sua altura máxima, a gente pode dar uma olhada se consegue, se é mais fácil calcular a velocidade naquele instante. Que aí se a velocidade for positiva, a gente sabe que ele ainda está subindo. A velocidade em y, né, for positiva, o corpo ainda está subindo. Se a velocidade em y é negativa, significa que o corpo já está descendo, ou seja, ele já passou pelo seu ponto de altura máxima. Beleza? Massa. Seguindo aqui então, eu vou calcular algumas grandezas que são bem notáveis nesse contexto de movimentos de projéteis, certo? A primeira de todas é o tempo de voo. Eu vou considerar aqui para essa discussão que eu vou fazer que o corpo sai de uma altura, tá vendo que vai ser aqui a origem do meu sistema de referências, ela viaja e depois ela volta de novo para essa altura, ou seja, a altura y igual a 0. Mas veja que nesse movimento aqui completo, ele acaba passando pelo seu ponto de altura máxima, ele acaba chegando aqui e se deslocando horizontalmente, né? Então tem algumas grandezas aqui que vale a pena a gente calcular. A primeira que eu vou calcular é tempo de voo. O tempo de voo é o tempo que ele demora para subir e descer. O tempo que ele demora para subir é igualzinho ao tempo que ele demora para descer, certo? Então o que é que eu vou fazer? O tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. Tá vendo? O tempo que ele demora para subir. E o tempo que ele demora para subir, a gente já viu uma forma de calcular que a gente usava a velocidade em y. A gente, não,
o tempo, o instante que ele demora para subir é um instante em que ele está com a velocidade em y igual a zero. Está aqui, ó. Velocidade em y igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Reescrever a velocidade em y, que ela é v0 seno de θ0 menos g ts. Vou isolar o ts, não é? Que eu vou pegar aqui o menos gts e volto para o outro lado. Pego o g e passo dividindo, vai dar isso aqui, ó. E aí agora o que é que eu faço? Isso aqui é o ts, mas eu quero é o que? O tempo de voo. Ou aqui está até errado, isso aqui tem que ter um v, viu gente? É um v. O tempo de voo é v, né? De voo. Então, aqui é o tempo de subida e o tempo de voo vai ser 2 vezes isso. Então aqui, ó, o tempo de voo vai ser essa construção. Massa, então, o tempo de voo, veja que é muito fácil de obter quando a gente contextualiza, né, com as grandezas cinemáticas, que no caso é relacioná-la com a velocidade em y. Um outro é o alcance horizontal, né? Ou seja, quanto em x ele percorreu ao fazer o voo completamente, né? Então, uma forma de a gente relacionar isso com as grandezas que a gente vem analisando é a gente perceber que o alcance horizontal nada mais é do que a posição em x quando o instante for igual ao tempo de voo. Ou seja, ele ele é lançado no tempo t igual a zero e ele viaja durante tv segundos ou tv minutos, tanto faz, né? No intervalo de tempo tv, ele viaja. Então, nesse instante de tempo, nessa passagem de tempo, ele andou quanto em x? É só a gente calcular a posição em x, porque a gente sabe que a posição inicial em x é zero. Então, ó, como é que eu descubro a posição? Vai ser x0, porque é um movimento uniforme, né? Em x vai ser x0 mais v0 cosseno de θ tv. Pronto, aí agora eu vou substituir, ó. Eu sei que x0 é 0, v0 cosseno de θ está aqui, e onde tiver tv eu vou colocar o quê? O tv que a gente encontrou aqui, ó, que é 2v0 seno de θ0 dividido por g. Substituir, tá vendo? Ao substituir eu posso reescrever, né? Que vai ficar aqui v0 vezes v0 vai dar v0 ao quadrado, cosseno de θ vezes seno de θ vai dar seno de θ cosseno de θ. Prontinho, então, ó, o alcance horizontal ele é 2 vezes v0 ao quadrado, seno de θ0, cosseno de θ0 dividido por g. Uma outra forma de escrever isso daqui é a gente representar o 2 seno de θ cosseno de θ por seno de 2θ. Certo? Isso aqui, usando relações trigonométricas, a gente consegue chegar nisso. É usando até essa relação que está aqui embaixo, ó. É a relação do seno de uma soma de ângulos, né? O seno de uma soma de ângulos pode ser o seno do ângulo A vezes o cosseno do ângulo B mais o cosseno do ângulo A vezes o seno do ângulo B. Então, se eu assumo que A e B são iguais, né? Ou seja, que B é igual a A, aqui vai ficar A mais A, vai dar 2A, né? E veja, aqui vai ficar seno de A, cosseno de A, cosseno de A, seno de A, ou seja, vai ficar a mesma coisa. Então, vai ficar 2 vezes seno de A, cosseno de A. Tudo bem? Então, o que foi que eu fiz? 2 vezes seno de um ângulo vezes o cosseno dele, que é o que está aqui, eu escrevi como se fosse seno de 2 vezes o próprio ângulo. Prontinho, essa daqui é a forma de a gente escrever o alcance horizontal. Ok? Tem uma coisa interessante no alcance que é o seguinte. A gente tem aqui, né, que ele é dado dessa forma, a gente acabou de deduzir. Mas vamos supor que o cara joga ele com 15 graus, ele, chega aqui em A. O cara fala, então vou aumentar o ângulo. Que a gente está assumindo que a velocidade é constante, a gravidade ela é constante, mas o ângulo eu posso variar, né, no meu canhão ou no que eu estou usando. E aí, então, eu jogo em 15 ele chega aqui, eu falo, vou aumentar. Eu jogo em 30 ele vai mais longe, eu falo, poxa, eu quero ir mais longe ainda. Eu jogo em 45 ele vai mais longe ainda, eu falo, eu vou mais longe ainda, vou aumentar mais ainda o ângulo. Quando você joga em 60, você vê que ele encolhe. Ou seja, além de ele aumentar o alcance, ele diminui o alcance. Significa, então, que tem um alcance máximo. E como é que a gente calcula o alcance máximo? Olhando aqui a figura, a gente já coloca aqui que é 45, né? Mas como é que a gente prova que é 45? A gente olha matematicamente. Olha o que acontece aqui, ó. Se o alcance ele é igual a v ao quadrado dividido por g vezes o seno, e a gente está assumindo que v0 é constante, g já é constante, né? Então, se a gente está assumindo que v0 é constante e g é constante, a única coisa que pode variar quando a gente varia o θ é o seno. Mas a gente sabe que o seno, ele varia seno de qualquer ângulo. O seno de qualquer ângulo, ele varia de menos 1 a 1. Dessa forma, a gente tem que o valor máximo do seno é o quê? É 1.
Então, ó, o alcance máximo a gente já sabe que vai ser V0 ao quadrado dividido por G vezes 1, que a gente assumiu o seno igual a 1. Então, ó, o alcance máximo vai ser isso aqui, ó. Massa? Veja como é uma forma rápida de a gente analisar. Mas como é que a gente consegue provar, então, que o ângulo de lançamento tem que ser 45 graus para que o alcance seja máximo? É a gente considerar, então, né? Levar em consideração, ver as consequências da nossa consideração. Que no caso é, se a gente viu, se a gente assumiu que o seno pegaria o seu valor máximo, a gente tem que seno vai ser igual a 1. Seno de 2θ vai ser igual a 1. Para seno de 2θ ser igual a 1, o 2θ tem que ser 90 graus. É uma das formas, mas a forma mais simples no contexto aqui, né? A gente tem essa. 2θ igual a 90 graus. Então, quem vai ser θ é só pegar o 2 e passar dividindo. Então, θ vai ser 90 dividido por 2, que vai dar 45. Pronto, certinho. Beleza? A gente consegue provar facilmente. Agora, a última grandeza é a altura máxima. Qual vai ser a altura máxima, então, nesse contexto? Né? A altura máxima, ela vai ser o quê? A posição em Y, quando o corpo está no tempo de subida, no instante de subida. O instante de subida a gente já calculou. A gente calculou aqui no início. E o tempo de subida, ele se apresentou como V0 seno de θ, G. Então, só a gente pegar aqui, ó, na posição em Y e substituir. O Y0 é 0, aí vai ficar V0 seno de θ, TS. Mas o TS já está aqui. Menos meio de G, TS ao quadrado, ó. TS ao quadrado aqui. Agora é só a gente fazer as contas. Veja que aqui, ó, aqui é 0, que vai ficar V0 vezes V0 vezes 0 ao quadrado, seno vezes seno, seno ao quadrado, dividido por G. Aqui vai ficar meio, né, o 2 está aqui já, V0 ao quadrado, seno ao quadrado, né, porque eles estão todos ao quadrado, e o G também está ao quadrado, o G está no denominador, e também está ao quadrado. Mas como tem um G aqui no numerador, o que é que vai acontecer? Eles vão ser simplificados e vai ficar só um G embaixo. Então, o que resulta é que esse termo é muito parecido com esse, exceto pelo sinal e pelo meio que está aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 inteiro menos meio. Isso vai dar o quê? 1 inteiro, ou 1 meio positivo, que está aqui, ó. Quiser, bota em evidência. Isso aqui agora é uma conta básica. Basta você chegar e botar em evidência aí o fator comum, que no caso é tudo isso. E aí vai ficar 1 menos meio. 1 menos meio é o próprio meio, mas agora positivo. Então, vai ficar tudo isso vezes meio, que é o que está aqui, ó. Então, a altura máxima é isso aqui, ó. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2G. Beleza? Então, aí eu calculei para vocês o tempo de voo. Calculei aqui para vocês o tempo de voo, né, que está aqui. Calculei o alcance máximo e calculei a altura máxima, certo? Mostrei para vocês como a gente calcula elas. Não é necessário gravar essas fórmulas, porque a gente aprendeu como obtê-las a partir das informações mais básicas do movimento, que é a gente assumir que ele em X é um movimento uniforme e que em Y é um movimento de queda livre. Acabou. Beleza? Então, espero que até agora, nesse momento a gente tenha conseguido cumprir nossos objetivos, que é vocês entenderem o que é que caracteriza um movimento de projetos e como a gente descrever, como a gente usar essa descrição que a gente coloca. Beleza? Bons estudos para vocês.